9h16, a gente volta aqui com o TV Mar News e já volta com o nosso quadro Penal News. Na semana passada, nós iniciamos a nossa conversa aqui nesse quadro falando sobre a Boate Kiss. E como esse julgamento ainda está em curso, a gente continua falando sobre ele, trazendo todas as atualizações aqui para vocês. Recebendo mais uma vez aqui no nosso estúdio, Bruno Calado, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao TV Mar News. Vamos logo entender, Bruno, como é que anda o julgamento? Já está no 6º dia de julgamento. Quantas pessoas já foram ouvidas? Quantas ainda serão ouvidas? E soube até que houve confusão, não foi? Verdade. Bom dia, Polani. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E assim como iniciamos essa conversa sobre o julgamento da Boate Kiss, um julgamento de repercussão nacional, de muita expectativa, né, de muito aguardo, já faz 8 anos e 10 meses do acontecimento desse incêndio na Boate Kiss, então muitos estão acompanhando, com transmissão simultânea em âmbito nacional. E esse julgamento ele ingressa hoje no 7º dia, certo? Hoje já dá início ao 7º dia de julgamento, mais ou menos 20 pessoas já foram ouvidas, restando ainda mais ou menos umas 15 pessoas para serem ouvidas ainda entre vítimas, testemunhas e réus, né? Até então, várias vítimas já foram ouvidas, algumas testemunhas também já foram ouvidas. Por último, serão ouvidos os réus, né? São os 4 réus, Alessandro Spohr e Mauro Hoffman, que eram os sócios da boate, Marcelo de Jesus, o cantor da banda Gurizada Fandangueira, e Luciano Bonilha, o produtor musical. Serão os últimos a serem ouvidos, a serem interrogados em julgamento, né? Esse julgamento, como eu disse, está nessa fase ainda de inquirição de testemunhas, de vítimas, e para depois surgir o interrogatório do réu e então dar início aos debates entre acusação e defesa. Bruno, você citou aí esses 4 réus, mas a pergunta que fica no ar é: onde entra a responsabilidade do Estado nesse caso, já que foi o próprio Estado que concedeu alvará de funcionamento à boate, quando ela não poderia estar funcionando já há 4 anos, funcionando mesmo sem poder? O Estado ele não entrou como réu também? Olha, Polani, é um processo de muitos erros. Eu já vi processos aqui em que eu atuei recheados por erros, né? Erros na investigação, erros no próprio judiciário, mas esse caso da Boate Kiss, ele vem acobertado por vários erros grotescos, sejam no âmbito de investigação, sejam no âmbito judicial. De início foram indiciados 28 pessoas. 28 pessoas foram indiciadas nesse caso da Boate Kiss, mas tão somente 4 foram denunciadas. E vemos que outras pessoas que tiveram uma certa culpa, não dolo, mas culpa nessa situação, não foram denunciadas e não foram submetidas a julgamento, certo? Então, o poder público é um exemplo. De 2009, o caso aconteceu em 2013. De 2009 até 2013, vários alvarás de funcionamento foram negados, então a boate era para estar interditada, era para estar lacrada, não era para estar funcionando mediante o pagamento de multas pecuniárias, né? E aí o poder público foi por demais omisso, seja através de laudos do bombeiro militar, através de laudos de vigilância sanitária, laudos de funcionamentos cautelares. Então o poder público foi por demais deficiente numa situação como essa. Mas fica difícil o próprio poder público brigar com ele mesmo. Se é o poder público quem está ali à frente do julgamento, é o poder público através do Ministério Público, né, que está ali acusando esses outros réus. O Ministério Público, até pela figura em abstrato, não tinha como ocupar um dos bancos dos réus numa situação como essa, então preferiram não denunciar responsáveis por esse incêndio na Boate Kiss, porque a responsabilidade oriunda partiu sim do poder público. Através dessa inércia em não interditar, em não lacrar essa boate, em não impedir o funcionamento desta. Pois é, isso acaba lembrando também a situação dos bairros que sofrem com afundamento aqui, né? Exatamente. É claro, evidentemente, que o poder público aqui do nosso estado também teve a sua parcela de culpa quando permitiu que a extração dessa algema fosse feita numa fenda geológica, uma falha geológica que a gente já tinha. Vamos continuar falando sobre essa questão da Boate Kiss. É um julgamento atípico, Bruno, e por quê? Sim, Paulana, é um julgamento totalmente atípico, é um julgamento peculiar. Vários elementos tornam esse julgamento um julgamento atípico. A quantidade de pessoas
envolvidas no julgamento, certo? São 4 bancadas de defesa, porque são 4 réus, então são 4 bancadas de defesa, certo? O judiciário permitiu que cada bancada de defesa levasse até 10 advogados, certo? Muito embora lá no plenário só 3 ocupem cada bancada de defesa, mas podem ter outros 7 na plateia para dar um supedâneo, para dar um aparato lá na defesa. Existem muitas pessoas, o número de vítimas foram 242 vítimas, 235 vítimas que morreram no próprio dia, outras 7 morreram em dias subsequentes, 636 pessoas feridas. Então o número de vítimas torna também o julgamento um julgamento peculiar, um julgamento atípico. A duração do julgamento, já estamos ingressando hoje no 7º dia de julgamento com estimativa de ter pelo menos mais uns 8 a 10 dias de julgamento aí pela frente ainda, certo? Então, várias características tornam esse julgamento um julgamento peculiar. Inclusive, chame-se atenção ao fato do tempo dos debates. Né? Nos debates, a lei prevê, certo? O Código de Processo Penal prevê que quando se trata só de um réu no julgamento perante o Tribunal do Júri, a acusação terá 1h30 para o debate, a defesa mais 1h30, depois mais 1 hora para a réplica e depois mais 1 hora para a tréplica. A partir de 2 ou mais réus, no caso dessa situação, são 4 réus, o tempo aumenta um pouco. Vai para 2h30 para o Ministério Público, 2h30 para a defesa, depois mais 2 horas de réplica e mais 2 horas de tréplica. E aí entraram com ações autônomas de impugnação, o habeas corpus, por exemplo, pedindo para que o juiz também com outras ações, pedindo para que esse tempo aumentasse para 6 horas. Né, que 6 horas de acusação, 6 horas de defesa e, consequentemente, aumentando a réplica e a tréplica também. Mas o que foi negado. Né, então, voltou a aplicação da legislação a rigor, 2h30 para cada um, o que eu acho pouco na minha concepção. Pois é, né? E, Bruno, como criminalista, qual a tua visão, a tua opinião sobre esse caso e sobre esse julgamento? Olha, Paulana, eu venho acompanhando esse caso já de muito tempo. Não é só de agora, do início do julgamento. De muito tempo eu já venho acompanhando, eu já venho me informando mais, me adentrando às entranhas desse processo e vejo que é um processo que não deveria ser submetido ao Tribunal do Júri. Sabemos que o Tribunal do Júri é competente para julgar crime doloso contra a vida, né? Homicídio doloso nessa questão. Mas não houve, na minha concepção, enquanto criminalista, e a de tantos outros que de forma uníssona atribuem a esse fato um homicídio culposo. Não há dolo eventual. Estão atribuindo um homicídio doloso pelo dolo eventual e não um homicídio culposo pela culpa consciente. Qual a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? Nos dois, você age assumindo um risco, certo? Mas no dolo eventual você acredita que aquilo pode ser possível mesmo, que pode acontecer. E aí você faz pouco caso sobre aquela situação. Na culpa consciente você assume o risco, mas acredita que aquilo não vai acontecer um dia. E aí eu lhe pergunto, Paulana, e pergunto a todos os telespectadores do TV Mar News, do quadro Penal News, vocês acham mesmo que os donos daquela boate acreditariam que um dia aquilo pudesse acontecer? Assumiriam o risco dessa maneira a ponto de aceitar o resultado, aceitar 242 mortes, aceitar, não só falando do dano de vítimas fatais e de vítimas sequeladas, vítimas feridas, aceitar o fim de seus empreendimentos, né, aquela boate ali que eles investiam, ali era um meio de captar recursos próprios. Então não haveria de aceitar esse resultado, de prever podia prever esse resultado, mas jamais de aceitá-lo ou acreditar que ele viesse a acontecer. Na culpa consciente, através de suas habilidades, o réu acredita sempre que aquele resultado não virá à tona. Pois é. Bruno, muito obrigada pelas tuas informações, a tua participação aqui mais uma vez. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Se Deus quiser, Paulana, e provavelmente na semana que vem eu trago mais uma vez o tema do julgamento da Boate Kiss com demais atualizações. Até lá, um abraço a todos. Até lá. E a gente agora chama ao vivo aqui na nossa programação Fernando Palmeira, que traz informações a respeito da pré-matrícula para alunos novatos na rede municipal de ensino. Fernando. Ok, Paulane, tema relevantíssimo, a educação municipal principalmente, e essa chamada geral para pré-matrícula a partir desta quinta-feira,
para os novos alunos, para aqueles que vão iniciar seus estudos através da rede municipal de ensino de educação. Vamos trazer aqui o secretário de Educação do município de Maceió, o Helder Maia, e ele nos traz detalhes sobre como está o calendário para essa pré-matrícula. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Nós iniciamos o grande ciclo de matrículas do município de Maceió, agora no mês de dezembro. E como mencionou o Fernando, dia 9 nós iniciamos a pré-matrícula. O que é a pré-matrícula? São aqueles estudantes que não são egressos da rede municipal de ensino Maceió, ou seja, vêm de outras redes, ou saem da escola privada, ou saem do estado, ou mudaram de endereço, vieram de outras cidades do interior de Alagoas, ou até mesmo de outras cidades de fora de Alagoas. Esse período de 9 de dezembro ao dia 19 de dezembro é destinado à realização dessas matrículas. Então basta entrar no site da prefeitura, vai ter uma aba lá, um espaço destinado, clica, preenche os campos, nome da criança, do jovem, do adulto, a série que ele estava matriculado, o endereço onde a família reside, e ele vai estar pré-matriculado. Como, infelizmente, nós não dispomos, sobretudo na educação infantil, hoje, de vaga suficiente, embora a prefeitura esteja fazendo um esforço muito grande, alugando escolas, contratando professores, construindo novas unidades, ainda é necessário uma seleção. Por isso que é pré-matrícula. Então, a matrícula, a confirmação definitiva, a matrícula desses novatos, desses novos ingressantes, sai lá em janeiro, no dia 24 de janeiro. Então, ô professor, eu vim de outro município de Alagoas, ou de outra capital, de outra cidade fora do país. Como eu faço? Estou residindo agora em Maceió, vim trabalhar em Maceió, me fixei em Maceió. Entra no site, preenche os campos com nome, endereço, e já está pré-matriculado, pré-inscrito. No dia 24 de janeiro sairá o resultado, se ele foi confirmada a matrícula dele ou não. Até lá nós vamos fazer todo o esforço, mobilizar a rede para que todos que solicitem matrícula e sejam novatos, sejam contemplados e passem a ingressar formalmente na nossa rede e ter assegurado o seu direito à educação. Sabemos que tudo é feito online, não presencial, mas vamos elencar aí os documentos essenciais para essa pré-matrícula. Uma vez clicando no site, vai aparecer lá solicitar o nome do responsável, o CPF do responsável, o RG do responsável e o endereço do responsável. Se ele já for maior de 18 anos, ele mesmo, aquele estudante, jovem, adulto, idoso, insere essas informações no campo da prefeitura, clica, finaliza e aguarda o resultado final, que será divulgado no dia 24 de janeiro. Atenção, isso são para os novatos, aqueles que não estão matriculados na rede, que não têm vínculo formal com a rede municipal de ensino de Maceió. Para aqueles que já têm vínculo, que são 54 mil estudantes, é um outro calendário, é um outro procedimento e eles já estão avisados por meio das escolas, por meio da direção das escolas, que entra em contato com os pais, com os responsáveis e já está nesse processo de renovação das matrículas. Muito bem, então é bom a gente repetir o calendário, falar e orientar bem para distinguir aqueles que estão chegando e os que já estão com relação à renovação. Fique à vontade para dar todos esses detalhes, para deixar bem claro tudo isso. Bem claro, obrigado, Fernando. Olha só, todos aqueles que não estão matriculados no município de Maceió e por alguma razão desejam entrar na nossa rede, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja na EJAI, que é a educação de jovens, adultos e idosos, que vem de outros municípios de Alagoas, que vem de outras cidades fora do estado de Alagoas, cliquem, entrem no site da prefeitura, cliquem na aba matrículas de novatos, preenche o campo com a identidade, o CPF do responsável, o nome completo, com o ano que ele pretende cursar. E aí nós vamos cadastrar todas essas pré-matrículas e no dia 24 de janeiro, daqui a pouco mais de um mês, nós divulgaremos o resultado desses novatos, que são os novatos que pretendem ingressar na nossa rede municipal de ensino do município de Maceió. Muito obrigado, secretário Helder Maia, da Educação Municipal de Maceió. Olha, gente, a educação é fundamental. E quando o poder público municipal chama a comunidade para aqueles que vão iniciar e para os que vão renovar, fiquem atentos a esse calendário para que tudo seja feito em nome da educação, que é importante para a nossa juventude.
Com as imagens de Márcio Andrei, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET, claro, e a gente segue com você, Porlane Santos, no TV Mar News. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. Antes da gente encerrar aqui o TV Mar News, vamos conferir então mais uma análise de Arnaldo Ferreira? É agora. Está tudo pronto para, na próxima segunda-feira, dia 13, o governo de Alagoas leiloar a outorga, ou seja, a concessão dos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto de 89 municípios, os blocos B e C. Neste bolo vai junto a água que corre no Canal do Sertão, 36 metros cúbicos por segundo, captado lá no Vale do Mochotó, em Delmiro Gouveia. O Canal do Sertão começou a ser construído em 1990. De lá para cá, já engoliu mais de 3 bilhões de reais. Não há previsão de conclusão da obra, que não chegou nem na metade. Tem 100 quilômetros de canal dos 250 quilômetros previstos. Esta água vai ficar mais cara para os sertanejos. Assim, afirmam os parlamentares do semiárido alagoano. E todo mundo estranha como uma obra bilionária que está sendo construída com dinheiro federal para beneficiar mais de 40 municípios, algo em torno de 600 mil alagoanos do semiárido. A água que corre nesse canal vai ser entregue para as empresas privadas explorarem. Que coisa, hein? E a gente vai então encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar, gente, na quinta-feira, tá bom? 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Amanhã é feriado. Um beijo grande e até lá.